Existe uma pergunta que dói mais do que ser odiado. E é esta: se um dia diversas nações começarem a se sentir desconfortáveis ao ver o Brasil se fortalecer, como deveríamos chamar isso? O Brasil não está marchando com seus exércitos para invadir ninguém, não está pilhando os recursos de nação alguma e não está forçando o mundo a seguir seus passos. Então, por que o nome Brasil parece pesar cada vez mais nos ombros da nossa vizinhança, a ponto de alguns países se calarem, outros se irritarem e outros ainda, simplesmente se recusarem a admitir o que realmente os preocupa? A verdade é que o que parte do mundo sente pelo Brasil pode não ser ódio, de forma alguma. Pode ser uma apreensão, um temor profundo diante de um país que lentamente se infiltra na vida cotidiana de seus povos através da comida, da cultura, do turismo, da agricultura, do entretenimento e de um carisma que é quase impossível de negar. A questão, portanto, não é porque alguns países não gostam do Brasil. A questão é, no que o Brasil está se transformando a ponto de fazer os outros sentirem que estão sendo deixados para trás. E quando você ouvir esta história até o fim, talvez descubra que, às vezes, ser olhado com desconforto é a maior prova de que um país se tornou importante o suficiente para que o mundo não possa mais ignorá-lo. Mas antes de analisarmos nação por nação, precisamos entender uma verdade fundamental. Sem compreender este ponto, toda esta análise se tornará apenas um desabafo de estrangeiros, quando, na realidade, o que está acontecendo é muito, muito mais profundo. O que muitos países estão sentindo em relação ao Brasil não nasce de um simples não gosto. Às vezes, é um desconforto que não se pode explicar. Outras vezes, é uma irritação escondida sob um elogio forçado. E em alguns casos, é um silêncio que parece vazio, mas que está carregado de uma pressão invisível, pois eles sabem, no fundo de suas almas, que o Brasil de hoje não é mais o mesmo Brasil de antes. Aos olhos de muitos, o Brasil já foi apenas o país do sorriso fácil, um destino exótico para turistas, uma imagem de praias paradisíacas, futebol, carnaval e um povo acolhedor. Mas essa imagem, hoje, já não é suficiente para descrever a realidade. Porque o Brasil não está mais apenas nos cartões postais ou nos folhetos de viagem. O Brasil começou a entrar de verdade na rotina das pessoas. Está no prato de comida de uma família em Assunção, está nos shoppings de Buenos Aires, está nos hospitais que recebem pacientes de toda a América do Sul, está nos vídeos curtos que os jovens de Bogotá assistem todas as noites no TikTok, está nos planos de viagem da classe média de Santiago. Está no sonho daqueles que desejam uma vida mais vibrante e, acima de tudo, está na comparação dolorosa que muitas nações fazem em silêncio. Por que o Brasil consegue fazer o que nós ainda não conseguimos? É exatamente por isso que precisamos mudar nossa perspectiva. Se continuarmos usando a palavra ódio, seremos cegos para a complexidade desses sentimentos. O ódio é apenas a superfície. Por baixo dele existe medo, existe ansiedade, existe a sensação de estar sendo espremido, de ver seu próprio espaço encolher sem perceber. E o mais fascinante é que o Brasil não fez nada disso aos gritos. O Brasil não usou a força, não se autoproclamou vencedor do continente, não brandiu seu poder de forma grosseira. Pelo contrário, expandiu sua influência através das coisas mais suaves e humanas da vida: comer, descansar, festejar, se cuidar, comprar, ouvir música, assistir a novelas. Sonhar com uma vida melhor e sentir que uma cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo talvez entenda os desejos mais profundos da alma sul-americana melhor do que muitos imaginam. Se fossemos dissecar o que causa esse mal-estar em outras nações, poderíamos identificar pelo menos 3 camadas. A primeira é a pressão econômica. E não falo apenas dos grandes números da macroeconomia, mas da pressão palpável, do dia a dia. Quando os produtos brasileiros, as lojas de franquias brasileiras, os serviços de tecnologia brasileiros, o agronegócio avassalador brasileiro e até mesmo as rotas turísticas conectadas ao Brasil se tornam parte crescente do cotidiano dos países vizinhos. Essas nações inevitavelmente começam a se perguntar em silêncio: onde fica o nosso espaço? Nossos empresários conseguirão crescer? Nosso povo está escolhendo os produtos de quem? Usando os serviços de quem? Confiando nos padrões de quem? E um dia, seremos apenas um mercado secundário, uma mera extensão da força do nosso vizinho gigante? A segunda camada é a atração cultural, que por vezes, é mais assustadora que a economia. A economia você vê em números, em produtos. Mas a cultura se infiltra.
A cultura não chega com uma etiqueta de preço, ela chega através do gosto pessoal, da estética, da sensação de que é assim que eu quero ser. Os jovens em muitos países não conhecem apenas a feijoada ou carnaval. Eles começam a ver que existe algo na brasilidade que é charmoso, vibrante e estranhamente contemporâneo. Eles não apenas visitam o Rio de Janeiro e voltam para casa. Eles voltam com gírias na ponta da língua, com a memória visual de bares descolados em Ipanema, de artistas, atores, da batida do funk que tomaram suas playlists, ou de um estilo de vida que oferece diversão e relaxamento ao mesmo tempo. É isso que faz com que a geração de seus pais, ou aqueles mais apegados à cultura tradicional, comecem a se sentir estranhos. Eles veem um país vizinho se tornando, sem pedir licença, o modelo das novas aspirações de seus filhos. E a terceira camada, a mais profunda, é a preocupação com a própria posição geopolítica no continente. O Brasil não é o país mais rico em todos os aspectos, não tem a imagem sisuda de uma superpotência tradicional, mas possui algo que, em outro sentido, é muito perigoso: a capacidade de ser um centro para o qual as pessoas querem ir. Muitas nações podem ter recursos, tamanho, mão de obra ou indústrias, mas o Brasil tem a capacidade única de transformar tudo isso em uma experiência da qual as pessoas desejam participar. São Paulo não é apenas a capital de um estado, está se tornando, pouco a pouco, um palco onde pessoas de várias nacionalidades vêm para testar a vida, buscar oportunidades para ver como é a cara da modernidade sul-americana que ainda não abandonou sua alma. O Rio, Salvador, Florianópolis e até mesmo cidades menores estão sendo vistas como destinos com um papel que vai muito além de um simples cenário para fotos. Portanto, o ponto crucial desta história não é se o Brasil é bom ou ruim a ponto de fazer os outros gostarem ou não dele. A questão é que o Brasil está ganhando mais peso na balança sentimental do continente. E quando um país começa a pesar mais, ele inevitavelmente comprime a autoconfiança dos outros. Quanto mais se fala do Brasil como um polo de inovação, de entretenimento, de produção agrícola para o mundo, quanto mais pessoas voam para cá para fechar negócios, para festivais de música ou para aproveitar a vida, quanto mais as novelas e a música brasileira se espalham pelos lares vizinhos. Quanto mais as pessoas de outros países sentem que uma viagem ao Brasil é uma recompensa para a alma, mais o sentimento de comparação se intensifica. E é essa comparação que muitas vezes se transforma em desconforto, sem que ninguém precise nomeá-la diretamente. O que torna isso ainda mais profundo é que a influência do Brasil não é uma influência dura, como um muro de aço erguido diante dos olhos de todos. É como o cheiro de uma feijoada que se espalha pela rua, como uma batida de funk que ecoa de um carro e fica na cabeça de quem ouve, como as luzes de uma cidade que fazem alguém, de muito longe, sentir o desejo de experimentar aquela vida por uma noite, ou talvez por um mês. Esse tipo de poder pode parecer suave, mas na verdade, é imensamente eficaz, porque faz as pessoas abrirem a porta por vontade própria. E uma vez que a porta está aberta, a influência não precisa mais bater. É por isso que vemos sentimentos tão mistos nos países ao nosso redor. Alguns admiram o Brasil, mas se sentem desconfortáveis. Alguns dependem do Brasil, mas não querem admitir. Alguns riem com o Brasil hoje, mas no fundo observam cada passo que damos. E alguns podem até dizer que o Brasil é apenas um país de festa, mas, secretamente, deixam seu próprio povo vir aqui para gastar dinheiro, buscar inspiração e realizar sonhos que sua terra natal ainda não pode oferecer. Toda essa contradição não acontece por acaso. Acontece porque o Brasil está deixando de ser apenas um país adorável para se tornar um país que afeta a imaginação e as decisões dos outros. E quando um país começa a afetar as decisões dos outros de forma significativa, os sentimentos negativos que surgem não são mais meras críticas. São um sinal de que aquela nação adquiriu uma importância que ninguém pode mais negar. A partir de agora, veremos lentamente por que alguns países se sentem sufocados ao ver os produtos brasileiros, porque algumas sociedades começam a temer quando seus jovens se apaixonam pela cultura brasileira. E porque certas nações se calam toda vez que descobrem que o Brasil não é mais apenas o vizinho sorridente, mas está se tornando, de forma completa e avassaladora, a grande força de atração da América do Sul. A história vai se desdobrar, camada por camada. E quanto mais fundo formos, mais entenderemos que o que muitos países sentem em relação ao Brasil não é uma ilusão.
É o reflexo de uma influência que está se formando de verdade bem diante dos nossos olhos. Mas se quisermos entender de verdade por que o Brasil começou a despertar admiração e desconforto ao mesmo tempo, precisamos recuar e olhar para outra camada. Não apenas observar o que os outros pensam de nós, mas como o Brasil, lentamente, se tornou o tipo de país cujo silêncio, por si só, já carrega um peso cada vez maior, porque nenhuma nação provoca ansiedade em seus vizinhos se permanecer parada no mesmo lugar. A preocupação só surge quando os outros sentem que algo está se movendo, que algo está mudando, e que algo está crescendo rápido o suficiente para fazer o antigo equilíbrio tremer. O Brasil não começou como centro de nada. Já fomos apenas mais um país no mapa, olhado com uma certa ternura condescendente. A terra do sorriso, dos templos do futebol, dos campos verdes, dos mercados, dos rios, da comida boa e de uma informalidade que fazia o estrangeiro se sentir à vontade. Mas essa sensação de conforto no passado vinha acompanhada de uma silenciosa subestimação. Muitos podiam amar o Brasil, mas poucos realmente acreditavam que nos tornaríamos um país capaz de influenciar a direção de todo um continente. O Brasil era visto como um lugar para relaxar, para fazer uma parada, para curar o coração de uma vida apressada, mas não como uma nação que alguém precisaria levar a sério, a ponto de pensar: se o Brasil mudar, o equilíbrio de toda esta região mudará com ele? Essa era a imagem antiga do Brasil. A imagem do adorável, do confortável, do não ameaçador. Mas o mundo moderno nunca para, e o Brasil também não parou naquela imagem. O mais interessante é que o Brasil não se transformou através de declarações grandiosas. Não nos reerguemos com discursos inflamados, não subimos em um palanque para anunciar que seríamos o centro da América do Sul. O Brasil mudou aos poucos. Mudou através das estradas que se expandiram, dos aeroportos que ficaram mais cheios, dos hospitais que se modernizaram, das cidades que nunca dormem e da capacidade de acolher pessoas de fora e fazê-las sentir que a vida aqui, de uma forma estranha, se encaixa perfeitamente. É moderna, mas não é fria. É agitada, mas não desconectada de suas raízes. É caótica, mas tem um charme que faz as pessoas quererem voltar. Se existe uma cidade que reflete essa transformação de forma mais clara, essa cidade é São Paulo. São Paulo não é uma cidade perfeita. É quente, é densa, é barulhenta, tem um trânsito infernal e, às vezes, parece correr mais rápido do que consegue suportar. Mas nessa imperfeição, há uma energia que outras cidades do continente acham difícil de replicar. São Paulo é uma cidade onde, ao chegar, você sente imediatamente que aqui não existem apenas prédios e ruas, mas um ritmo de vida próprio, uma audácia misturada com relaxamento. O luxo e a simplicidade convivendo lado a lado, sem parecer estranho. Shoppings de classe mundial a poucos passos de um boteco de esquina. Hotéis de luxo a uma curta distância de bairros onde as pessoas ainda conversam com sotaques locais. Hospitais que recebem pacientes do mundo todo não muito longe de parques onde as pessoas ainda se reúnem para viver a cidade. Uma cidade assim não está apenas crescendo, está se tornando a linguagem comum das aspirações sul-americanas. E quando São Paulo e o Rio de Janeiro mudaram, o significado do Brasil mudou com eles. O Brasil não é mais apenas um país para onde os estrangeiros voam para passar uma semana e ir embora. Tornou-se um país que, para muitos na região, parece capaz de responder a múltiplas necessidades da vida ao mesmo tempo. Se você quer relaxar, o Brasil tem. Se quer tratamento médico de ponta, o Brasil tem. Se quer uma experiência gastronômica inesquecível, o Brasil tem de sobra. Se quer fazer compras, assistir a shows, matricular os filhos em um curso de curta duração, procurar oportunidades de negócios, se recuperar de um procedimento, criar conteúdo ou simplesmente respirar em uma cidade que entende a felicidade de uma forma sul-americana, o Brasil, sem que percebêssemos, tornou-se uma das primeiras respostas. E este ponto é crucial. Porque no instante em que um país não responde apenas a uma única demanda, mas começa a ser a resposta para várias ao mesmo tempo, ele deixa de ser apenas uma opção. Ele está se movendo para se tornar um padrão de comparação. E aí, nesse exato momento, começa o desconforto dos outros. Não podemos esquecer que o Brasil não é só Rio e São Paulo. Cidades como Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte ou Recife também expandem o significado da palavra Brasil de várias maneiras. Salvador confere ao Brasil uma profundidade histórica, uma alma musical, um tempero único.
Florianópolis e o Nordeste transformam o Brasil na imagem de paraíso terrestre de classe mundial. Belo Horizonte mostra um Brasil que combina tradição com modernidade de forma elegante. Enquanto isso, muitas cidades do interior começam a se conectar a redes de comércio, agronegócio e investimento de uma forma que antes mal podíamos imaginar. A imagem do Brasil, portanto, não parou no bonito ou divertido. Ela cresceu lentamente para a imagem de um país com múltiplas camadas, com a capacidade de suportar a vida real e com uma maneira de transformar sua identidade local em valor, sem destruir completamente sua personalidade. É isso que muitos países começam a sentir, mesmo que ainda não digam em voz alta. O Brasil está fazendo algo muito difícil para muitas nações em desenvolvimento, está conseguindo manter seu charme enquanto aumenta sua capacidade. O Brasil não escolheu ser um país tradicional ou um país moderno, está tentando ser os dois ao mesmo tempo. E isso dá ao Brasil um poder que alguns números não conseguem explicar. Os turistas não voam para cá apenas por causa dos aeroportos. Os pacientes não vêm se tratar apenas por causa dos equipamentos médicos. Os investidores não olham para o Brasil apenas pelo custo da mão de obra. Muitas pessoas escolhem o Brasil porque sentem que aqui existe uma atmosfera de vida que outros países não conseguem oferecer de forma tão completa. É o serviço que não é excessivamente rígido, a simpatia que não é fria, o caos que ainda tem um coração e uma cultura que está pronta para acolher sem abandonar quem é. Alguns podem achar que isso é um detalhe, apenas uma imagem, um charme. Mas no mundo de hoje, o charme que se converte em decisões econômicas é uma forma de poder. E o Brasil está acumulando esse tipo de poder a cada ano que passa. Pense bem. Quando as pessoas de um país vizinho começam a sentir que, para ter férias que valem a pena, precisam pensar primeiro no Brasil, quando uma família começa a pensar que, para um check-up de saúde ou uma decisão médica importante, o Brasil é a opção mais confiável. Quando um grande número de jovens começa a ver o estilo brasileiro como algo acessível e fascinante. Quando os empresários vizinhos sentem que os produtos e serviços do Brasil estão cada vez mais próximos de seus clientes. Quando os viajantes veem o Brasil como um ponto de conexão para outras cidades do continente. Tudo isso não é mera coincidência. É a formação lenta de uma influência. E é essa influência que se infiltra na vida das pessoas que faz muitos países começarem a se sentir inseguros. O mais importante é que o Brasil não cresce com uma imagem de dureza. O Brasil não assusta as pessoas com sua força, ele as faz hesitar com seu poder de atração. E o poder de atração é a força mais difícil de combater, porque não empurra as pessoas para longe, ele as puxa para dentro. E quando mais pessoas são puxadas, o dinheiro flui, a atenção flui, a popularidade flui e, finalmente, a comparação flui junto. Países que pensavam ter seus próprios pontos fortes começam a se perguntar por que as pessoas ainda preferem o Brasil em tantos aspectos. Por que o Brasil consegue transformar coisas comuns como a comida de rua, o futebol, a música ou os festivais locais em uma indústria que cria sentimentos e gera valor ao mesmo tempo? Por que o país que não é o maior em território consegue ter uma influência tão grande na imaginação do continente? A resposta pode não estar apenas em um planejamento genial, mas em algo mais profundo. O Brasil entende de gente. O Brasil entende que as pessoas não viajam apenas para ver prédios, não gastam dinheiro apenas para comprar coisas, não amam um país apenas por seus números econômicos. As pessoas se apaixonam por lugares que as fazem se sentir vivas, acolhidas, que mesmo sendo um estranho, ainda há espaço para respirar. E o Brasil é melhor em oferecer essa sensação do que muitos países gostariam de admitir. Portanto, o crescimento do Brasil não é uma ascensão dura e fria. É o lento processo de se tornar um centro de experiências, um centro de bem-estar, um centro de desejos, e por consequência, um centro de comparações. Chegando a este ponto, começamos a ver por que muitos países não olham para o Brasil apenas com admiração, mas com um misto de outros sentimentos. Porque quando um país não é apenas um lugar para visitar, mas se torna confiável, um lugar para usar seus serviços, para fazer negócios, para imitar e para sonhar, esse país não é mais apenas um vizinho. Ele está se tornando uma pressão suave para todos ao redor. E na próxima parte começaremos a ver, país por país, como esse desconforto se manifesta nos mercados, nas fronteiras, nas famílias, na cultura e no coração das pessoas que sentem que o Brasil não está mais longe delas. Pelo contrário, está perto demais para não sentir mais nada.
E quando a influência do Brasil deixa de ser apenas uma imagem ou um elogio, a próxima pergunta que devemos fazer é: onde concretamente o peso do Brasil começou a ser sentido primeiro? A resposta não está em grandes salas de reunião, nem em relatórios econômicos sobre mesas de mogno, nem em discursos diplomáticos. Começou nos lugares mais comuns da vida das pessoas, nos mercados de fronteira, nas prateleiras dos supermercados, nos caminhões de carga, nos hospitais locais e nos produtos que as pessoas pegam todos os dias, quase sem pensar. Os primeiros a sentir a pressão do Brasil raramente são os países distantes, mas aqueles que estão tão perto que podem ouvir o pulsar da vida brasileira quase diariamente. Imagine uma manhã cedo em um posto de fronteira. Caminhões avançam lentamente sob a luz suave do sol. O som de conversas em português e espanhol se mistura perto de um depósito. Caixas de mercadorias estão empilhadas, algumas contendo macarrão instantâneo, outras bebidas, outras sabonetes, shampoos, remédios, utensílios domésticos, temperos e brinquedos. Tudo isso parece uma cena comum de comércio transfronteiriço. Mas se olharmos com mais atenção, veremos uma verdade oculta. A verdade é que no dia a dia de muitas pessoas nos países vizinhos, os produtos brasileiros não são mais apenas importados. Eles se tornaram familiares, confiáveis, a escolha preferida da dona de casa, o estoque que o comerciante escolhe ter, o remédio que o doente espera encontrar e o sabor com o qual as crianças crescem. É aqui que a história se complica. Para o indivíduo, essa escolha faz todo sentido. Muitos não se opõem ao Brasil, pelo contrário, escolhem produtos brasileiros porque sentem que são de boa qualidade, têm um padrão consistente e um preço justo. Para o consumidor é uma escolha lógica, mas para o pequeno produtor local, em seu próprio país, é uma história completamente diferente. Cada vez que um cliente pega um produto brasileiro da prateleira, significa que o produto local talvez tenha sido empurrado um pouco para o lado, ignorado mais uma vez, ou nem mesmo teve a chance de competir em condições justas. O desconforto, portanto, não começa com o ódio, mas com a percepção de que o seu próprio campo de jogo está tendo suas regras reescritas silenciosamente. Se olharmos para o Paraguai, essa imagem fica ainda mais nítida. A vida em muitas cidades conectadas à fronteira brasileira está repleta de sinais dessa proximidade econômica. Muitas pessoas estão acostumadas a atravessar a fronteira para fazer compras no Brasil, acostumadas com mercados repletos de produtos brasileiros, com anúncios que dizem que o produto brasileiro é mais confiável e com a sensação de que se você quer qualidade garantida, o Brasil é quase sempre a primeira resposta. Seja para comida, produtos de higiene ou até mesmo tratamento médico para algumas famílias. Para o consumidor, isso é conveniência. Mas para o empresário local, é uma pergunta que corrói por dentro: como os produtos e serviços paraguaios vão crescer, se a confiança do povo é cada vez mais atraída para o país vizinho? E essa nem é a parte mais dolorosa. A parte mais dolorosa é que muitos admitem abertamente que não escolhem o Brasil por amor, mas porque é mais prático, mais bem organizado, parece mais confiável e dá uma sensação de segurança maior ao gastar seu dinheiro. Essas palavras, à primeira vista, soam como um elogio, mas para um país que está tentando construir confiança em seus próprios negócios, esse tipo de elogio soa como se alguém estivesse dizendo: o espaço de confiança no seu mercado está sendo silenciosamente ocupado por outro. Não há tiros, não há ameaças, não há conquista militar. Mas cada vez que o dinheiro flui na mesma direção repetidamente, a sensação de perda de poder sobre o próprio futuro econômico se torna mais clara. Se o Paraguai reflete o desconforto do mercado, o Uruguai e a Argentina refletem outra dimensão, mais profunda e sutil, a proximidade cultural que é tão grande que, às vezes, é difícil distinguir o que é vizinhança, o que é atração e o que é uma influência em expansão. A proximidade linguística e cultural com o Brasil facilita enormemente a entrada de produtos, serviços e, especialmente, da mídia brasileira na vida cotidiana de uruguaios e argentinos. Crianças em cidades fronteiriças crescem ouvindo português na televisão ou no celular. Adultos viajam para o Brasil para tratamento médico ou para fazer compras. Muitos comerciantes baseiam seus preços no lado brasileiro. Muitos consumidores usam a expressão tipo brasileiro para indicar a qualidade ou a confiabilidade de algo. Parece uma relação saudável, mas nessa proximidade se esconde um desconforto silencioso.
Porque quando um país começa a definir seus padrões de confiança através do nome de outro país com cada vez mais frequência, a questão da soberania e da autossuficiência inevitavelmente surge. Eles não sentem uma hostilidade aberta ao Brasil, na maioria das vezes. É apenas uma sensação sutil de porque o ritmo do nosso mercado, da nossa mídia e até dos sonhos da nossa nova geração parece seguir cada vez mais o ritmo do Brasil. Esse sentimento não nasce do ódio, mas de estar perto demais de algo muito influente, a ponto de a proximidade começar a parecer a atração gravitacional de um planeta maior, que força os corpos menores a orbitar em seu redor, sem querer. O importante é que esses países não enfrentam o Brasil como um inimigo, mas como uma realidade cada vez mais inescapável. E essa realidade é que o Brasil não tem apenas produtos, mas um sistema que os apoia, não tem apenas serviços, mas uma atmosfera de confiança, não tem apenas hospitais ou lojas, mas uma imagem geral de prontidão que faz as pessoas sentirem que escolher o Brasil é reduzir os riscos em suas vidas diárias. Quando um país começa a ser visto dessa forma, repetidamente, pelos seus vizinhos, não se trata mais de um simples comércio. Torna-se uma pressão psicológica completa. Pense da maneira mais simples, se em um bairro há várias lojas, mas toda vez que alguém precisa comprar algo importante, essa pessoa vai sempre à mesma loja, não porque o dono grita mais alto, mas porque confia que aquela loja não vai decepcioná-la, como as outras lojas se sentirão a longo prazo. No início, podem apenas aceitar. Depois, podem começar a se preocupar. E, finalmente, essa preocupação pode se transformar em um profundo desconforto. Se continuarmos assim, um dia nossos clientes ainda verão valor em nós? Isso é o que acontece em muitas áreas próximas ao Brasil, mas em uma escala muito maior do que uma loja. Envolve mercados inteiros, a confiança de um povo e a direção do consumo de nações. E está é a primeira lição de toda a história. A influência econômica mais poderosa nem sempre é a que se anuncia em voz alta, mas a que se instala nos pequenos detalhes da vida das pessoas. Quando está na comida sobre a mesa, no remédio que o paciente procura, no carro que as pessoas usam, na loja em que confiam, no preço que o comerciante usa como referência, no destino que a família escolhe para se tratar. Esse tipo de influência muda lentamente o sentimento de uma sociedade inteira, sem precisar de nenhuma ordem. E quanto mais perto essa influência vem, mais inevitável se torna a comparação. Mas a história não para na economia. Porque se o desconforto econômico faz as pessoas sentirem que seu mercado está encolhendo, o que vem a seguir é ainda mais profundo. Não é apenas sobre o dinheiro que sai ou os produtos que são comprados. É sobre o coração, sobre o gosto, sobre a nova geração que começa a ver um fascínio vindo do Brasil de uma forma que seus pais talvez não percebam. E quando a influência do Brasil cruza a fronteira das prateleiras para a mente das pessoas, a preocupação deixa de ser apenas econômica. Torna-se uma questão muito mais profunda. No final, quem está definindo os sonhos da próxima geração nesta parte do mundo? Se a pressão econômica fez muitos países sentirem que o Brasil estava, silenciosamente, ocupando seus mercados, a próxima onda de impacto é ainda mais profunda, pois não atinge apenas a carteira ou as prateleiras. Atinge os sentimentos, a maneira como os jovens olham o mundo, o gosto que se forma lentamente em seus quartos, em seus celulares, nas conversas entre amigos, nas fotos que escolhem postar e nos pequenos sonhos que começam a mudar de direção, sem que ninguém mande. Este é o território onde o poder da cultura começa a operar. E neste ponto, os países que pensavam controlar a identidade de suas sociedades começam a sentir um calafrio. Imagine uma noite comum em uma grande cidade de um país vizinho. Uma jovem está sentada na beira da cama, rolando vídeos curtos em seu celular. A música de fundo é um funk brasileiro que ela ouve repetidamente há semanas. Em sua penteadeira há cosméticos que ela comprou em sua última viagem ao Brasil. Na parede, uma foto de um café charmoso que ela salvou com a intenção de voltar um dia. Seu guarda-roupa começa a ter peças escolhidas com base no estilo que ela vê em artistas e influenciadores brasileiros. Ela não sente que está sendo dominada. Ela apenas sente que essas coisas se encaixam em sua vida. São mais bonitas, mais divertidas, mais vibrantes e, o mais importante, parecem ser uma versão de modernidade que não é inalcançável. É aqui que a cultura brasileira ganha sua força, porque não faz as pessoas sentirem que precisam abandonar completamente sua identidade. Em vez disso, faz com que sintam que podem se aproximar de um novo tipo de fascínio de forma natural.
No caso da Colômbia, esse sentimento é notavelmente claro. Muitos jovens não veem mais o Brasil apenas como um país vizinho. Começaram a vê-lo como um espaço de experiências coloridas. Para eles, o Brasil não é apenas um destino de viagem acessível, mas um lugar que combina muitas coisas perfeitamente: comida com sabores marcantes, shoppings movimentados, uma indústria de entretenimento acessível, cafés que sabem criar uma imagem, marcas de beleza que entendem a pele e as preferências locais, e uma atmosfera urbana que parece nunca se cansar. Muitos jovens colombianos viajam para o Brasil e voltam com a sensação de que aqui se sabe viver de uma forma que eles anseiam. Isso faz com que o Brasil comece a ter um papel maior do que apenas um destino. Torna-se um modelo silencioso de diversão, modernidade e de um estilo de vida urbano que não perdeu sua humanidade. É aqui que um sentimento de duas camadas começa a surgir na sociedade. A primeira é a admiração, porque ninguém pode negar que o Brasil é mestre em transformar cultura em experiências memoráveis. Mas a outra camada é a ansiedade. Porque quando os jovens começam a falar de São Paulo ou do Rio com o mesmo brilho nos olhos que a geração anterior falava de Nova York ou Paris, quando começam a ver uma viagem ao Brasil como uma recompensa pessoal, quando artistas brasileiros se tornam parte de suas playlists, quando se familiarizam com os tons de roupas ou a atmosfera brasileira, a questão da identidade nacional começa a emergir. Um país pode não perder nada imediatamente em termos econômicos, mas se os sonhos de sua juventude começam a ter como pano de fundo outro país, uma insegurança cultural inevitavelmente se instala. O Chile reflete outro lado desse sentimento de forma muito profunda. A relação entre Brasil e Chile não é apenas de proximidade geográfica, mas também de turismo, comércio e percepção mútua. O Chile tem um alto potencial, uma estrutura urbana sólida, uma sociedade diversificada e um orgulho claro em sua própria identidade. Mesmo assim, a atração do Brasil ainda opera sobre muitas pessoas, especialmente na dimensão do estilo de vida. O Brasil tem algo que é difícil de medir em números: a capacidade de fazer a felicidade parecer tangível. Rio, São Paulo ou Salvador conseguem fazer as pessoas sentirem que descansar, comer bem, cuidar de si mesmo ou simplesmente se divertir não são luxos inatingíveis, mas experiências projetadas para serem acessíveis. E é isso que torna o Brasil preocupante aos olhos de algumas sociedades, porque não vende apenas produtos, mas a sensação de "eu queria ter uma vida assim". Em algumas famílias essa tensão pode não ser dita abertamente, mas se manifesta em pequenas conversas. A filha quer ir a um show no Rio, o filho quer curtir o carnaval com os amigos. Eles querem comer no restaurante famoso que viram nas redes sociais, se vestir como o ator da novela, experimentar a marca de cosméticos brasileira, ou até mesmo passar um tempo no Brasil porque sentem que a atmosfera é mais aberta, mais vibrante e oferece mais espaço para serem eles mesmos. Para a geração dos pais, o sentimento pode ser complexo. Eles não odeiam o Brasil, mas começam a sentir que uma influência está se aproximando demais. A cultura, que deveria ser algo externo, começa a desempenhar um papel na definição dos gostos, dos sonhos e da linguagem emocional de seus filhos. E é isso que torna a influência cultural mais preocupante do que o comércio. Produtos podem ser vistos e contados, mas uma mudança no gosto é muito mais difícil de medir. Um dia, um jovem pode não apenas gostar de música ou comida brasileira, mas começar a ver a beleza brasileira, a diversão brasileira, o romance brasileiro ou até mesmo o sucesso brasileiro como algo próximo e desejável. Nesse ponto, o país vizinho não pode deixar de se perguntar: se a nossa nova geração está imaginando a vida através das lentes do Brasil, como, no final, manteremos o peso de nossa própria cultura? O interessante é que a cultura brasileira não vence por ser perfeita, vence porque está viva. Não é tão rígida a ponto de assustar, nem tão distante a ponto de ser intocável. Não é tão elevada a ponto de ser um sonho impossível, nem tão dura a ponto de as pessoas se sentirem obrigadas a gostar. A cultura brasileira, aos olhos de fora, transmite uma sensação de flexibilidade, calor, diversão e uma modernidade urbana na medida certa. Tem luzes, vida noturna, música, moda, cosméticos, séries, cafés, templos do futebol, festivais, comida de rua e um relaxamento que não parece forçado. É essa mistura que diferencia o Brasil de muitos países, porque não cria apenas admiração, mas um desejo contínuo de imitar, de forma sutil,
Além disso, a cultura brasileira tem uma habilidade especial de transformar o comum em imagens poderosas. A comida de rua não é apenas comida, é uma experiência. O trânsito caótico não é apenas um problema, é o charme da vida real. O cuidado com o corpo não é apenas um serviço, é uma linguagem de autocuidado. A moda não é apenas roupa, é a emoção de viver de forma confortável, mas com estilo. E tudo isso, quando combinado, forma uma imagem da vida brasileira que as pessoas de fora começam a ver com olhos especiais. Essa imagem pode não ser aceita por todos imediatamente, mas faz muito sentir em pelo menos uma coisa: o Brasil está influenciando cada vez mais os sonhos desta região. Assim, a lição deste capítulo é clara: um país se torna um problema para os outros não apenas quando é bom em vender coisas, mas quando começa a definir o que a nova geração quer comer, como quer se vestir, para onde quer viajar, que fotos quer tirar, com que emoção quer viver e quem quer ser. A cultura é o campo de batalha mais profundo, porque não se trata de ocupar um espaço externo, mas de entrar no espaço interno do ser humano. E à medida que o Brasil entra mais nesse espaço, o desconforto de alguns países passa de uma simples preocupação para uma questão muito mais pesada. Se um dia o Brasil não for apenas o país que as pessoas amam, mas se tornar o centro de sua imaginação coletiva, que lugar sobrará para os outros países da região? E isso nos leva ao próximo nível desta história. Porque se a economia colocou o Brasil na vida cotidiana e a cultura o colocou nos sonhos das pessoas, o que está para acontecer é ainda maior. É o momento em que muitos países começam a perceber que o Brasil não é apenas atraente, mas está se tornando, seriamente, o centro de algo. E quando a palavra centro aparece, a admiração já não é suficiente. Porque assim que há um centro, inevitavelmente há outros que começam a temer ser empurrados para a margem. E quando a influência do Brasil não se limita mais ao mercado ou ao coração da nova geração, a história avança para outro nível, um nível mais silencioso, mas muito mais pesado. É o momento em que vários países deixam de ver o Brasil apenas como uma nação atraente e começam a enxergá-lo seriamente como centro de alguma coisa. A palavra centro é crucial aqui, porque um destino e um centro são coisas completamente diferentes. Um destino é um lugar para onde as pessoas querem ir uma ou duas vezes. Mas um centro é onde os fluxos de pessoas, dinheiro, atenção, viagens, saúde, consumo e oportunidades convergem continuamente. No instante em que um país passa de um lugar legal para ir para o lugar por onde tudo passa, as nações vizinhas começam a sentir um novo tipo de pressão. O aspecto assustador do status de centro não está apenas em sua grandeza, mas no fato de que muitas pessoas começam a organizar suas vidas tendo aquele país como ponto de referência sem nem perceber. Se vão tirar férias em família, pensam no Brasil. Se precisam levar um parente para um tratamento médico que exige confiança, pensam no Brasil. Se procuram um lugar para gastar dinheiro de forma que vale a pena comer, comprar, relaxar e ter uma experiência completa, pensam no Brasil. Se buscam um local para organizar um evento, filmar conteúdo, encontrar clientes ou conectar viagens pela região, muitos ainda pensam primeiro no Brasil. Quando esse tipo de pensamento se repete, aquele país deixa de ser apenas mais um jogador no continente. Ele está se tornando um eixo em torno do qual outros países precisam girar, quer admitam ou não. Nesta perspectiva, a Argentina oferece um exemplo fascinante. Sendo historicamente uma potência regional com uma cultura forte e um profundo orgulho nacional, a Argentina se vê numa constante e silenciosa competição com o Brasil. A rivalidade no futebol é apenas a ponta do iceberg. Por baixo, há uma complexa dança de admiração e ressentimento. A Argentina pode ter uma Buenos Aires com ares europeus, uma cultura rica e uma sociedade sofisticada, mas o Brasil projeta uma imagem de vitalidade, de crescimento e crucialmente de alegria que ressoa de forma poderosa no imaginário global e regional. A questão que paira no ar para muitos argentinos não é medida apenas por gráficos do PIB, mas por uma pergunta mais simples e dolorosa: para onde o mundo e a própria América Latina estão olhando quando buscam um futuro, a energia, a próxima grande onda? O Brasil, com sua economia diversificada, sua potência agrícola, sua cena cultural vibrante e sua capacidade de projetar uma imagem de país do futuro, mesmo com todos os seus problemas, acaba gerando uma pressão invisível.
A Argentina pode ser o centro da nostalgia e da elegância, mas o Brasil está se tornando o centro da experiência sul-americana total, uma experiência que não é apenas eficiente, mas que tem toque, cor, vida, flexibilidade e espaço para as pessoas serem elas mesmas. Muitos podem visitar Buenos Aires com admiração, mas acabam passando mais tempo real, gastando mais dinheiro real e criando mais memórias reais no Brasil. Isso não é pouca coisa. Isso significa que o novo centro da América do Sul pode não ser apenas o país com a história mais rica, mas a nação onde as pessoas sentem que a vida se abre mais. E quando o Brasil começa a ocupar esse espaço, o sentimento de comparação se torna inevitável. O México, outra potência regional, reflete um desconforto semelhante, mas com uma dinâmica diferente. O México é um gigante, com uma população enorme, uma cultura poderosa, um mercado interno vasto e um potencial natural para liderar. No entanto, o mundo real não é decidido apenas pelo tamanho. Aos olhos do mundo exterior, e até mesmo de outros latino-americanos, o destino do movimento real nem sempre é o maior país. Precisa ser o país que transforma potencial em conveniência, oportunidade em experiência, e vantagem em uma força de atração que as pessoas possam sentir. E o Brasil faz isso melhor do que muitos esperam. Para o México, a dor profunda pode não estar em admitir que o Brasil é competente, mas na pergunta que se segue: por que um país geograficamente mais distante das potências do norte consegue capturar tanto da atenção regional e global? Por que tantas pessoas, ao pensar em uma experiência sul-americana autêntica, pensam primeiro no Brasil? Por que os serviços de turismo, entretenimento e estilo de vida no Brasil parecem tão bem integrados, formando uma imagem coesa, quando outros países também têm recursos e potencial? Essa ansiedade não vem de uma inveja superficial, mas da consciência de que o jogo regional não é decidido apenas por quem tem mais cartas na mão, mas por quem sabe como fazer o mundo inteiro querer participar do seu jogo. O Chile, por sua vez, sente uma pressão diferente. Frequentemente visto como modelo de estabilidade e modernidade, o Chile tem vantagens claras: economia organizada, instituições fortes, segurança. No entanto, ao olhar para o Brasil, o Chile não pode evitar a comparação, porque o Brasil parece montar as peças de uma vida completa de uma forma mais atraente. As pessoas não vêm ao Brasil apenas por suas praias ou comida, mas porque tudo parece conectado. Do aeroporto ao hotel, do hotel ao shopping, do shopping ao hospital, do hospital ao restaurante, do restaurante ao show, e tudo isso envolto na sensação de que este lugar está pronto para receber as pessoas como convidados vivos, não apenas como turistas de passagem. É isso que torna o Brasil preocupante para países com potencial semelhante. O Brasil não se destaca em todas as áreas individualmente, mas se destaca na capacidade de combinar muitas áreas em uma experiência centralizada e natural. As pessoas não lembram do Brasil por uma única palavra, mas por um conjunto de sentimentos: divertido, confortável, emocionante, acessível e confiável o suficiente para investir seu tempo e dinheiro. A capacidade de unir esses sentimentos é um tipo de poder, e esse poder é maior do que alguns números podem expressar, pois faz do Brasil não apenas um país a ser visitado, mas um palco onde a região se encontra para realizar seus desejos. Pense bem. Quando um país se torna o lugar onde as pessoas vêm para se tratar, descansar, fazer compras, fazer cirurgias estéticas, organizar eventos, assistir a shows, filmar, discutir negócios e até mesmo para sentir que suas vidas se expandiram, esse país está mudando fundamentalmente seu status. Não é mais apenas um provedor de serviços. Está se tornando o palco onde os outros depositam suas esperanças, desejos e decisões importantes. E onde há um palco, há uma audiência, outros atores e aqueles que começam a sentir que seu papel está sendo roubado, pouco a pouco. O mais preocupante, portanto, não é apenas que o Brasil está crescendo, mas que está crescendo em áreas onde cada país pensava que pelo menos ali, deveria estar mais firme. No final, o que Argentina, México e Chile refletem não é uma simples competição, mas uma verdade. À medida que o Brasil se torna o epicentro de múltiplos movimentos, a comparação se torna inevitável. E a comparação é a fonte de um desconforto silencioso, mas pesado. Porque ninguém gosta de descobrir que o país que não é o mais organizado, nem o mais rico, nem o que fala mais alto, de alguma forma sabe como fazer toda uma região olhar para ele primeiro.
Este é o aprendizado crucial desta fase. O verdadeiro poder de uma nação pode não ser fazer as pessoas temerem sua força militar, mas fazê-las precisarem viajar até você, usar seus serviços, planejar parte de suas vidas em seu território e admitir, em seus corações, que se procuram um lugar que combine conveniência, excitação e valor. O Brasil é um dos primeiros nomes que sempre vem à mente. E sempre que o nome de um país se torna a primeira resposta na mente de muitas pessoas, ele não é mais apenas um destino. Ele ascendeu a uma posição superior, de forma clara e definitiva. Mas mesmo que o desconforto de ser superado pelo Brasil como um centro seja profundo, ainda não é o nível mais profundo. Porque depois da economia, da cultura e do status de centro, há outra camada mais dolorosa. A camada da dignidade, da identidade e das feridas históricas de uma nação. Quando um país começa a sentir que o Brasil não está apenas atraindo pessoas ou dinheiro, mas está tocando na questão de quem somos nós e por que não conseguimos estar nesse lugar, o sentimento deixa de ser apenas preocupação, torna-se um tremor profundo na consciência de toda uma sociedade. E é isso que veremos a seguir. Depois que a economia, a cultura e o status de centro lentamente impuseram o peso do Brasil sobre a região, ainda resta uma camada mais profunda, mais silenciosa e mais dolorosa. É a camada da dignidade, da identidade e das feridas que cada nação guarda em seu coração. Porque, no final das contas, um país só se sente verdadeiramente desconfortável com o outro não apenas quando perde clientes, receita ou popularidade, mas quando o outro começa a funcionar como um espelho. Um espelho que reflete perguntas que ninguém quer responder em voz alta. Por que eles conseguem e nós não, no mesmo ritmo? Por que as pessoas olham para eles com uma certa expectativa, enquanto olham para nós com hesitação ou cansaço? E por que o nome de um país está se tornando cada vez mais significativo, enquanto o outro sente que está sendo deslocado do centro emocional da região, pouco a pouco? Se há um país que sente isso da forma mais dolorosa e direta, talvez seja a Venezuela. Porque ninguém pode comparar o Brasil com a Venezuela de forma tão íntima quanto as pessoas que vivem ao longo da fronteira. Ninguém vê a diferença no ritmo da vida de forma tão clara quanto aqueles separados apenas por uma estrada ou um rio. De um lado, as luzes da cidade, mercados, hospitais, lojas, restaurantes, um sistema de transporte. O riso de pessoas que ainda têm espaço para viver suas vidas com alguma normalidade. Do outro lado, o cansaço, a incerteza, a desconfiança e uma vida que carrega um fardo muito maior do que deveria. O sentimento que surge nos olhos de muitos venezuelanos não é um ódio direto ao Brasil, mas um sentimento misto de proximidade, esperança, dor e uma comparação inescapável. Eles não veem o Brasil apenas como um país vizinho, mas às vezes como a imagem de uma vida que poderia ter sido, se a história de sua nação tivesse tomado outro rumo. É aqui que o sentimento se aprofunda a ponto de ser difícil de explicar, porque quanto mais perto, mais a Venezuela não pode fingir que não vê. Muitas pessoas cruzam a fronteira para trabalhar, buscar tratamento médico, fazer comércio ou simplesmente para respirar em um espaço com mais normalidade. Para alguns venezuelanos, o Brasil não é apenas uma terra de oportunidades, mas um lugar que estranhamente fere o coração, porque está tão perto que a comparação é constante. Cada vez que vem uma rua com lojas abertas normalmente, uma escola funcionando, pessoas em um shopping, um hospital ou jovens que ainda podem falar sobre o futuro sem tanto medo, tudo isso não é apenas uma imagem de progresso. É a imagem de uma vida estável o suficiente para que a esperança possa crescer. E é isso que dá ao Brasil, aos olhos da Venezuela, um peso emocional muito maior do que qualquer outro país. Mas esse tremor não existe apenas em países próximos e feridos por uma comparação direta. Mesmo os Estados Unidos, com uma economia muito maior, um poder estatal mais forte e um peso no cenário mundial incomparavelmente maior que o do Brasil, têm suas próprias razões para se sentirem desconfortáveis de outra maneira. Os Estados Unidos não se preocupam com o Brasil por sua força militar, mas porque o Brasil possui algo que não se pode comprar apenas com poder: a capacidade de fazer as pessoas se sentirem relaxadas e quererem se aproximar sem serem guiadas por slogans. Países grandes e poderosos geralmente exigem reconhecimento, mas o Brasil obtém algo diferente. Obtém carinho, o desejo de ser visitado, uma imagem mais calorosa, mais leve e mais agradável para se viver, aos olhos de muitas pessoas no mundo.
Pense nos inúmeros turistas americanos que escolhem o Rio de Janeiro, Salvador ou a Amazônia. Não é porque o Brasil é maior, não é porque o Brasil os ordenou a vir, mas porque sentem uma certa liberdade, um relaxamento, uma diversão que não é rígida e um consumo que é vibrante. De certa forma, isso é um poder imenso, porque significa que o Brasil não vende apenas destinos turísticos, mas um estado emocional para pessoas de um país onde a vida cotidiana pode ser mais tensa, mais pesada ou mais regulada. O que pode incomodar os Estados Unidos não é que o Brasil tenha mais poder, mas que o Brasil tenha outro tipo de poder. Um poder que faz as pessoas quererem gastar seu tempo, seu dinheiro e relaxar sua alma no Brasil voluntariamente. E esse tipo de poder se infiltra na imaginação do mundo mais rápido do que o poder duro. Além disso, o Brasil está lentamente se tornando um representante de um tipo de modernidade mais gentil. Para muitos, o Brasil não é um país que ameaça o mundo, mas um país que faz o mundo sentir que ainda há espaço para respirar, que ainda existem cidades modernas que não são frias, que ainda há luxo que não faz as pessoas se sentirem inferiores. E que ainda há uma cultura que pode evoluir sem se desconectar de suas raízes. Essa imagem torna o Brasil amado de uma forma que algumas potências não conseguem controlar, e esse sentimento de falta de controle sobre a imagem da região é o que torna o desconforto com o Brasil, aos olhos dos Estados Unidos, mais profundo do que parece. Com a Europa, o tremor ocorre em outro nível, o nível da civilização e da transformação do patrimônio em vida contemporânea. A Europa é uma civilização antiga com uma história longa, uma profundidade espiritual, uma riqueza de arte e tradições. Mas no mundo de hoje, a grandeza do passado não garante que ela será facilmente convertida em uma força que as pessoas queiram acessar no presente. O Brasil fez algo muito importante, conseguiu pegar sua herança cultural e torná-la leve, acessível, contemporânea e fazer com que as pessoas de fora não sintam que precisam de muito conhecimento para participar. A cultura brasileira, a comida brasileira, a música brasileira, os festivais brasileiros, as cidades brasileiras e até mesmo a brasilidade contemporânea são todos embalados de uma forma que convida, não oprime o espectador, mas o atrai suavemente. E esta é a questão preocupante para países com um grande legado, como os da Europa. Porque um país com uma história, aos olhos do mundo, não tão grandiosa, consegue fazer tantas pessoas sentirem que a modernidade que desejam experimentar tem cada vez mais a cara do Brasil? Por que tantas pessoas se sentem mais à vontade para voar para cá para descansar, se tratar, passar a lua de mel, organizar eventos ou experimentar a vida com o coração mais aberto? Porque o Brasil transforma sua cultura em um ato de boas-vindas, enquanto muitas grandes civilizações ainda são vistas como algo que exige distância, conhecimento e contexto para ser acessado? Essa diferença não significa que um é superior ao outro, mas toca em uma questão crucial. No mundo moderno, quem é capaz de transformar seu patrimônio em uma força de atração viva e real no mercado dos sentimentos? Chegando a este ponto, começamos a ver claramente que o medo mais profundo não é o de perder receita ou turistas, mas o medo de perder o próprio significado aos olhos dos outros. Os países podem não dizer abertamente que estão apreensivos com o Brasil, mas eles se expressam de outras formas, minimizando, ignorando, sendo irônicos ou agindo como se o que o Brasil faz fosse algo trivial, sem nada de especial. Quando, na verdade, a tentativa de diminuir o valor do outro é, muitas vezes, apenas uma forma de proteger o próprio coração de admitir que o outro está de fato desempenhando um papel cada vez maior. Este é o clímax emocional de toda a história. Porque quando um país começa a fazer outros países se perguntarem quem somos nós aos olhos desta região, ele não é mais apenas um competidor, tornou-se um espelho. Um espelho para o qual algumas nações não querem olhar por muito tempo, porque quanto mais olham, mais veem o que lhes falta, o que ainda não conseguiram fazer, ou que pensavam que iriam possuir, mas que silenciosamente escapou para as mãos de outro. O Brasil de hoje, portanto, não faz alguns países tremerem por ser barulhento ou por se proclamar grande, mas porque acumulou influência lentamente até se tornar uma imagem de possibilidade. Uma imagem de uma vida desejável e a imagem de um país que sabe como fazer o mundo vir até ele sem precisar gritar. E com a história chegando a este ponto, estamos prontos para entender a coisa mais importante no final. O que todos esses sentimentos diversos, admiração, desconforto, comparação, silêncio e aceitação relutante, realmente nos dizem sobre o Brasil?
Porque talvez o que muitos países sentem em relação ao Brasil não seja um aviso de que estamos no caminho errado, mas sim um sinal de que chegamos a um ponto em que ninguém mais pode nos ignorar, e isso nos levará à conclusão final e completa desta história. Olhando para trás em toda essa jornada, vemos claramente que os sentimentos que muitos países têm em relação ao Brasil nunca foram simples. Não é apenas gostar ou não gostar, proximidade ou competição. É o sentimento que surge quando um país, lentamente, ganha mais peso na vida das pessoas ao redor, nos sonhos da nova geração, nos planos de viagem, nos tratamentos de saúde, nos gastos e até na imaginação desta região. O que incomoda alguns países não é que o Brasil fale muito alto, mas que o Brasil não precise mais falar alto para que as pessoas se virem para olhar. Mas isso não é motivo para o Brasil se tornar arrogante, nem por um segundo. Porque quanto mais influência um país tem, mais gentil ele precisa ser. Se o Brasil quer ser um centro, precisa ser um centro que não esmaga ninguém. Se quer ser uma força de atração, precisa ser uma força que não menospreza seus vizinhos. Se vai receber atenção, precisa transformar essa atenção em confiança a longo prazo, não apenas em excitação temporária. Talvez a lição mais importante desta história seja muito simples: o país que realmente cresce não é o que causa mais medo nos outros, mas o que, ao crescer, consegue manter seu coração. E se hoje muitos olhares na região começam a ver o Brasil com sentimentos mais complexos, talvez não seja um sinal de que estamos no caminho errado. Talvez seja a prova de que caminhamos longe o suficiente para que ninguém possa mais nos ignorar como antes.